Fala, povo de Deus, 38º dia da nossa série Escola de Oração, Salmos 38. E nesse salmo de hoje, escrito por Davi, Davi tem aqui pelo menos dois problemas e uma solução, tá? Então, eu quero que você entenda que, independente do problema que você vive, a solução para a sua vida é a mesma de Davi. Davi tinha dois problemas, encontrou uma solução. Eu não sei quantos problemas você tem, eu não sei quais problemas você tem, mas eu sei que a solução é a mesma. E Davi fala no versículo 3: Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Então isso é o que nós já falamos. Davi ficou doente por causa do pecado dele, ou seja, algo espiritual que gerou uma consequência negativa no mundo natural. Existem pessoas que estão doentes fisicamente por causa de pecado, por causa de erro no mundo espiritual, por causa que alguém fez uma obra maligna e no mundo espiritual isso trouxe uma doença no mundo físico. Isso existe, tá bem? Nós precisamos nos atentar para o mundo espiritual, que interfere diretamente no mundo natural. O mundo espiritual, ele é mais real, ele é mais forte, ele é maior, ele é mais poderoso, ele é mais pesado do que o mundo natural. Então, se nós não nos atentarmos para isso, o mundo espiritual que está aqui, ó, vai nos esmagar aqui embaixo e vai acabar com tudo. Então, nós precisamos nos atentar para a realidade espiritual. Tudo o que você faz no mundo natural gera uma consequência no mundo espiritual. E essa consequência aqui vai gerar outra consequência aqui embaixo de novo, entendeu? Então você faz aqui no natural, gera algo no mundo espiritual. Gerou algo no mundo espiritual, isso volta aqui para o natural de alguma forma, positivo ou negativo. Então, por exemplo, você está na Terra e você decide buscar a Deus. Você começa a ir aos cultos, você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a andar em santidade. Isso gera uma consequência no mundo espiritual, né? E isso vai voltar para você de forma positiva, porque Deus vai transformar toda a sua vida. Deus vai salvar a sua alma, Deus vai te regenerar, Deus vai te fazer de novo, Deus vai mudar toda a sua história. Então, a ação no mundo natural gerou algo no mundo espiritual, voltou de forma positiva para o natural. Agora, se aqui no natural você está pecando, você está se afastando de Deus, você está mentindo, você está traindo, você está adulterando, você está roubando, você está fazendo um monte de coisas que não deve, isso vai gerar algo aqui no mundo espiritual e isso vai voltar para você de forma negativa, obviamente, entendeu? Então, Davi agora, ele está aqui no mundo natural doente, colhendo consequências por um erro que ele cometeu no passado, tá? Olha aí, versículo 4: As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Então, o que está acontecendo? Davi pecou, Davi está doente. Mas o que acontece? As culpas dele estão afogando ele. E ele tem feridas por causa da sua insensatez. Isso é o que a gente já estava falando. Só que ele traz uma informação nova. As minhas culpas me afogam. Não é a culpa que Deus põe sobre mim. Não é a culpa que o inimigo aponta o dedo para mim. São as minhas culpas. Aqui é o relato de alguém que não está conseguindo se perdoar. São como um fardo pesado e insuportável. Davi não consegue se perdoar e ele está levando um fardo sobre ele mesmo que ele já não aguenta mais. Entendeu? Porque tem pessoas que erraram, pecaram, mas se arrependeram, confessaram o seu pecado aqui e Deus perdoou. A pessoa é perdoada por Deus, mas a pessoa não se perdoa. A pessoa coloca um fardo sobre ela mesma insuportável que ela já não consegue mais levar. E é o que nós falamos. Vem a Bíblia no livro de Tiago e fala: confesse seus pecados uns aos outros para que sejam curados. Já falei isso aqui. Quando confessamos a Deus, somos perdoados. Quando confessamos a alguém de confiança, somos curados. Então, talvez Davi aqui precisava ser curado. Porque perdoado ele já tinha sido, ele já tinha confessado o seu pecado a Deus. Mas ele precisava ser curado, precisava contar para alguém de confiança. Só que acontece, Davi é rei. Davi é profeta, Davi é homem segundo o coração de Deus, Davi é uma referência. E muitas vezes para uma referência se abrir é difícil. Muitas vezes para alguém que está em cima do altar, sendo referência para muitos, ministrando na vida de muitos, dizer para alguém: olha, tô mal, não tô legal, tô precisando de ajuda, é difícil. E aí o que Davi faz? Ele fica calado. E essa culpa
vai crescendo dentro dele e vai se tornando um fardo pesado e insuportável. Então, o primeiro ponto aqui é: não permita que uma culpa que você mesmo pôs sobre você cresça dentro de você e se torne algo insuportável. Libere isso. Confesse a Deus, confesse a alguém de confiança para que você seja perdoado e curado. Para que você não coloque em si mesmo um fardo pesado. Tem pessoas que estão cabisbaixa, sem ânimo, sem vida, mas é por causa daquilo que elas mesmo impuseram sobre elas. Ah, eu não sirvo mesmo, eu não dou certo para nada mesmo, eu não presto mesmo, eu não tenho jeito mesmo. A pessoa se coloca um fardo, se coloca um peso, lança sobre si mesmo palavras de maldição, pensamentos negativos. Nós precisamos nos atentar a isso. E esse é o primeiro problema de Davi. Consequências que ele vem enfrentando por causa do seu pecado. E é o segundo problema, lá no versículo 11. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Então Davi está doente porque ele pecou. Só que agora a outra consequência é que amigos e companheiros se afastaram dele. Ou seja, não são amigos e nem companheiros, Davi. São falsos amigos, eram falsos companheiros. Porque o verdadeiro amigo, o verdadeiro companheiro, ainda que você esteja vivendo consequências de um pecado, vão estar ao seu lado para falar, ó, não concordo com o que você fez, não foi legal, não está de acordo com a palavra de Deus, mas estou aqui para te ajudar. Estou aqui para permanecer ao seu lado. Estou aqui para continuar te ajudando e falar, eu te amo. Você pisou na bola, mas eu te amo. Eu sigo ao seu lado, eu sigo sendo seu companheiro. Estou orando por você, eu estou jejuando por você. Você não está sozinho. Quando você está num momento difícil e você vê amigos e companheiros te abandonando, saibam que eles não eram seus verdadeiros amigos e companheiros, Davi. Eles eram pessoas interesseiras, eles eram pessoas falsas. Eles eram pessoas que só estavam ali no tempo da bonança, no tempo da dificuldade e foram embora. Por quê? Porque eles não estão dispostos a passar fome com você. Então, você não deve se sentar à mesa para comer um banquete com quem não passaria fome com você. Você não deve colocar na sua vida pessoas que vão desfrutar das bênçãos de Deus sobre você, se essas mesmas pessoas não iriam permanecer com você na prova, na luta. Então aprenda a reconhecer também quem é que verdadeiramente te ama e está com você. Agora esse é o problema de Davi, o segundo problema. As pessoas estão contra ele. Mas aí no versículo 13, 14 e 15 ele traz a solução. Como um surdo não ouço, como um mudo não abro a boca. Fiz-me como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor, meu Deus. Versículo 22, apressa-te a ajudar-me, Senhor e meu Salvador. Então, Davi, ele está passando por alguns problemas. E o que ele faz? Ele se recolhe em oração. Ele se esconde por um tempo, ele se retira da cena por um tempo. Estão falando de mim, estão apontando o dedo para mim, estão me machucando, estão tramando contra mim, eu vou me retirar um pouco. Eu vou me afastar um pouco. Eu vou me fazer de surdo, eu vou me fazer de mudo na presença dos homens. Mas na presença de Deus, eu vou clamar, eu vou chorar, eu vou me derramar e eu estarei atento para ouvir a sua voz e os meus lábios clamarão pelo seu socorro. Em tempos de dificuldade, a solução está em se recolher e orar, em se afastar um pouquinho e orar, em se guardar e orar, em parar de ouvir o que as pessoas dizem, parar de responder, mas estar com os seus ouvidos atentos apenas à voz do Deus Todo-Poderoso e com a sua boca apenas clamando ao Senhor que te ouve. Eu não sei qual é o seu problema, mas certamente a sua solução é a mesma de Davi. Se recolha em oração, clame a Deus e espere nele, porque em breve ele te responderá e solucionará todos os seus problemas. Amém? Que Deus te abençoe. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 39.